Amém, igreja? Glória a Deus. Se levanta de novo aí, vai. Se coloca de pé. Dá uma espreguiçada aí. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar agora. Só para você poder fazer a circulação aí, trabalhar certinho, né? Glória a Deus. Bom, vira para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: sai do automático, por favor. Às vezes, nós estamos na presença de Deus e nós começamos a entrar no automático. E eu estava vendo um estudo que fala que as pessoas, elas geralmente entram no automático porque elas se sentem sobrecarregadas, ou por um pensamento, ou por uma situação, e aí para ela poupar energia, ela clica no botão automático. Então você fala, ela tá até ali escutando, mas não ouve, né? Tá até olhando, mas não tá vendo. Então sai do automático, por favor. Amém? Alguém aqui tá no automático? Ah, tá, que bom, glória a Deus. E pegando só um gancho do que a pastora falou, ela falou muito acerca de servir. E eu li uma frase que me chamou bastante atenção, e essa frase, ela tem estado no meu coração, que diz assim: porque todo poder que ao invés de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Então, se você tem um poder dentro de você que você não tem servido, esse poder não serve, certo? Mas eu quero falar aqui acerca de santidade e oração, a base de tudo. A base de tudo que nós temos é a santidade e a oração. E eu gostaria que abrisse aí, por gentileza, em 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Amém? Eu vou ler aqui, tá? Pra gente ganhar tempo. Diz assim: vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em você e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmo. Então você é templo, beleza? Marca isso daí. Segunda coisa, aqui em Isaías 54:2, que diz assim: amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Eu quero pegar o gancho nessa palavra e começar te dizendo que você é templo. Você entende isso? Você entende que a partir do momento que você começou a andar com Jesus, começou a caminhar com Jesus, agora o Espírito Santo, ele habita em você. E certamente você entende que se ele habita em você, você é uma moradia. E Deus não chamou eu e você para nós sermos um barraquinho. Deus chamou eu e você para sermos umas mansões. E na mansão tem muito espaço, não tem muito espaço na mansão? E é assim que Deus quer que aconteça na minha e na sua vida. Ou seja, Deus quer alargar toda a nossa estrutura. Quando nós falamos de ampliar o templo do Espírito Santo, a gente já pensa no quê? No tanquinho, né? Que não existe. Então, quando nós falamos acerca de ampliar o templo do Espírito Santo, nós estamos falando sobre Deus alargar as nossas estacas, sobre Deus começar a multiplicar o talento que Ele te deu, o dom que Ele derramou sobre a sua vida, aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Amém? Só que sobre toda a construção, quando a gente fala de casa, existem dois pontos fundamentais que fazem a base e a estrutura de uma casa, que é a fundação, fala assim, fundação e estrutura. Da mesma forma, eu e você, nós somos templo do Espírito Santo, então nós temos fundação e nós temos estrutura. E nós vamos dar o nome da fundação, nós vamos dar o nome de santidade. E na estrutura nós vamos dar o nome de oração. Eu vim te falar que, você sabia que se uma casa não tiver um fundamento muito bom, uma estrutura muito boa, o que acontece? Ela vai cair. E assim é na vida do crente, assim é na vida do servo de Deus, da serva de Deus. Se não houver
uma fundação, a santidade muito bem estabelecida, a estrutura que é a oração muito bem estabelecida, certamente tudo que você construir por cima, certamente tudo que Deus te entregar vai cair. E é por isso que é muito importante hoje, tanto eu como vocês, nós pararmos e ajustarmos as nossas estruturas e o nosso fundamento. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão muito calados, hein? Pelo amor de Deus. Certo? Bom, continuando aqui. Então, a princípio, o que é santidade? Eu quero começar primeiro falando do nosso fundamento. Santidade é separação. Fala para a pessoa do seu lado, santidade igual a separação. E Deus, Ele espera 2 tipos de santidade. Fala assim, 2 tipos. Deus espera a santidade na sua vida individual, como um filho, como um servo. Eu vou até ler aqui o texto em Efésios 1:4. Isso daí eu passei, né? Certo, Efésios 1:4 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos. Está falando da santidade nossa, pessoal, e sem culpa diante dele. Em Hebreus 12:14, não precisa abrir, diz: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então Deus, Ele exige que eu, na minha vida pessoal, no individual, eu vivo em santidade. Só que Deus também, o segundo tipo de santidade que Deus espera de nós é a santidade coletiva. Fala santidade coletiva. E essa é a santidade no qual Deus manifesta no meio do povo. E aqui em Josué 3:5 diz: então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Quando nós falamos acerca de santidade, nós sempre pensamos que santidade, ela tem muito a ver com pecados que envolvam, por exemplo, sexualidade, esse tipo de coisa, correto? Só que aqui eu quero falar muito acerca de separação. Hoje nós temos vivenciado um tempo incrível na igreja, correto? Quem está feliz com esse tempo que nós temos vivido? E esse tempo tem sido um tempo muito bom, é um tempo de templo, certo? Então, nós temos vivenciado a multiplicação, nós temos vivido grandes coisas, só que, não sei se vocês percebem, Deus, Ele tem chamado hoje o povo a um nível de ajuste maior. Não sei se você percebe, mas todas as vezes que nós ouvimos uma palavra, essa palavra ela sempre tem direção ao nosso coração. A Dai começou falando aqui, não pense que a palavra é para o vizinho, é para a pessoa que não veio, porque é sempre para nós. Sempre, sempre, sempre é para nós. E uma casa, ela não cai do dia para a noite. Ela cai do dia para a noite? Não cai. Ela começa com uma rachadura. Ela começa com um negocinho. Ela começa falhando num lado. Daqui a pouco ela desmorona. Por quê? Porque às vezes são coisinhas que são pequenas e nós não ajustamos. São coisinhas que são pequenas. É uma rachadura que apareceu na sua estrutura que você não ajusta. Por isso, Deus não pode lançar sobre você um crescimento. Então, baseado em tudo que nós temos vivenciado hoje, essa palavra ela precisa surtir muito efeito na nossa vida. Porque Deus quer trazer essa mesma multiplicação, esse mesmo crescimento que nós temos vivido no coletivo. Deus quer trazer sobre a nossa vida pessoal. Deus quer trazer sobre o seu ministério. O Gilvan falou aqui que muitos jovens vão sair, vão pregar o evangelho, e nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que daqui vai sair os jovens que vão fazer a diferença. Nós acreditamos que hoje, no On Fire, tem se levantado jovens que vão fazer a diferença. Nas células tem se levantado pessoas, líderes que serão pastores, pessoas que verdadeiramente farão a diferença aonde você for. Deus pode te colocar em qualquer mesa, porque Ele sabe que você vai fazer a diferença. Então, baseado nisso, eu quero falar de 5 coisas, 5 meios que podem abalar a sua fundação. 5 coisas que podem abalar a sua santidade, pode tirar a santidade de você, pode fazer você cair. E a primeira coisa
por onde você pode ser abalado é através dos seus olhos. Fala assim, olhos. Em Mateus 6, 22, esse eu não passei, né? Tá bom. Em Mateus 6, 22 diz: se seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de... A minha pergunta é, o que você tem visto? O que você tem olhado? Será que o que você tem visto verdadeiramente tem trago a santidade de Deus para a sua vida? Ou será que aquilo que você tem visto tem rachado a sua estrutura, tem rachado o seu fundamento? A segunda coisa, segundo meio que podem abalar as nossas estruturas é através da boca. Mateus 15, 11 diz assim: não é o que entra pela boca que os contamina, vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Eu quero te dizer aqui e te perguntar, o que tem saído da sua boca? As palavras que têm saído da sua boca têm sido palavras de vida, têm sido palavras de transformação, têm sido palavras que têm trago o amor de Deus, têm levado a paz, a esperança? Ou será que as suas palavras elas têm contaminado? Será que as suas palavras elas têm feito o seu fundamento rachar? Terceira coisa, fala comigo assim, ouvidos. Estão vendo que eu faço vocês participar, tem que fazer, né? Vamos lá. Ouvidos. Eu vou te perguntar aqui, o que você tem ouvido? É muito interessante, tem um estudo que fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. E você se torna a média dessas 5 pessoas porque você vê, porque você fala com elas, porque você ouve elas. O que você tem ouvido hoje? Será que o que você tem ouvido hoje tem sido uma fofoca? Sabia que a fofoca ela pode abalar o seu fundamento? Será que o que você tem ouvido hoje tem sido coisas que têm quebrado os princípios e os valores do reino de Deus na sua vida? É muito interessante porque hoje, né, a gente que toca, a gente vê muito isso acontecendo. Na verdade, todo mundo que tem ouvido pode ouvir. Você passa na rua, o que você ouve geralmente nos carros? Pelo amor de Deus, né? Tum-tá, tum-tá, tum-tá. E é muito interessante porque... Interessante não, ruim, péssimo, né? Porque a gente ouve muitas letras que falam acerca de pornografia, muitas letras que vão levando para esse lado totalmente errado. E a questão é, o que nós temos ouvido? Será que você tem ouvido pessoas que têm falado com você e têm feito a diferença na sua vida? Ou será que você tem ouvido aqueles que só vão lá para te intoxicar? Quarta coisa, mente, fala assim, mente, mentalidade. A palavra de Deus, ela nos fala algo muito interessante. Quem aqui quer viver o plano de Deus? E a palavra de Deus, ela fala algo muito interessante, que para nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que renovar o quê? A nossa mente. E a mente hoje, eu acredito que de tudo que nós vamos falar aqui, ainda tem mais um meio que é o coração. A nossa mente hoje, ela é um dos meios que mais fazem o nosso fundamento se abalar. Sabe por quê? Porque nem sempre aquilo que você pensa, você vai falar. Estou mentindo? Nem sempre aquilo que você pensa, você vai comentar em um lugar com as pessoas. Geralmente você guarda para você. Às vezes você está em guerra com Deus e ninguém sabe. Sabe o que é nós fazermos guerra com Deus? E aí, Deus, mas o Senhor me chamou para fazer tal coisa, o que está acontecendo? E aí, Deus, mas olha a situação que aconteceu na minha vida, por que o Senhor deixou? Às vezes as nossas palavras, elas não falam isso, mas a nossa mente está falando. Dentro de nós está falando. E essa é a estrutura que pode, essa é a rachadura
que pode totalmente comprometer o seu fundamento, totalmente comprometer aquilo que está para construir, para ser construído. Fala comigo assim: quinta coisa é o coração. Tá fraco isso daí, hein? Quinta coisa é o coração. Essa água pode beber? Ninguém bebeu não, tá zero. Amém? Aplauda o Senhor enquanto bebe água. Aleluia. Glória a Deus. Só para descontrair, né? Então, quinta coisa é o quê? Coração. O coração nós o taxamos como sentimento, como as emoções. E as suas emoções e os seus sentimentos, eles podem comprometer o seu fundamento. Eles podem comprometer completamente a santidade que você tem que vivenciar. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu confesso para vocês que na hora que, sempre quando eu estou preparando a palavra, eu pergunto para Deus: Deus, esse apelo é para quem? Porque dependendo do apelo, você vai ministrar de uma forma diferente. Se você for ministrar para uma pessoa que ela é nova convertida, você vai pensar em ministrar uma palavra para ela. Você vai falar de um jeito que ela consiga entender, correto? Aqui nós temos muitos líderes de célula. E geralmente é assim. Geralmente o líder de célula está lá para facilitar. Só que Deus colocava no meu coração que esse não é um chamado para aqueles que estão fora. Esse é um chamado para aqueles que estão dentro. Esse daqui é um chamado para aqueles que já são do reino, já estão ali servindo, trabalhando, ou querem servir e trabalhar. Sabe por quê? Porque Deus quer colocar coisas sobre as nossas vidas, mas muitas vezes os nossos olhos têm nos impedido. Muitas vezes a nossa boca tem nos impedido. Muitas vezes aquilo que nós ouvimos tem impedido. Muitas vezes os seus pensamentos, aquilo que você pensa, tem impedido Deus de transformar você, de ajustar você, de aumentar o seu tamanho, de te fazer crescer. E muitas vezes, como eu falei, é o seu coração. Muitas vezes o seu coração, ele não está bem. Suas emoções não estão bem. Só que a palavra de Deus, ela nos mostra claramente que Deus não é só o Deus da sua mente. Deus não é só o Deus que movimenta a sua conta financeira. Deus não é só o Deus que faz o milagre. Ele é o Pai. E Ele, como um Pai, Ele cuida do seu coração, da sua emoção. Se hoje você está ferido na sua emoção, certamente daqui a pouco, quando tiver o apelo, é o momento de você vir na frente, porque Deus vai curar as suas emoções. E existem muitas coisas que podem ferir a nossa emoção. Existem muitas coisas que podem fluir através desse mesmo pensamento do coração, que podem ali abalar a nossa estrutura. E essas coisas, elas podem surgir em meio de ambientes tóxicos. Sabe aquele ambiente que você está? A pastora, ela falou aqui das amizades, eu achei muito interessante, porque é real. Quantos jovens nós conhecemos que eles se perderam porque foram influenciados por outros, foram influenciados por uma moda, por um momento, por uma situação, e simplesmente eles já não estão mais na presença de Deus, simplesmente eles já não vivenciam aquilo que Deus tem para eles, porque as emoções, o sentimento, pode abalar o nosso fundamento. Eu estou aqui para te dizer hoje que nós não teremos o nosso fundamento abalado. Muito pelo contrário, nós cresceremos, nós avançaremos. E aqui eu quero falar da oração. Então, na santidade existem meios que podem abalar a sua estrutura, o seu fundamento. Só que no começo eu disse que a santidade, ela era o fundamento, e a oração era a estrutura. Não existe uma casa bela, não existe uma tenda muito bonita sem uma estrutura. Você pode ter um fundamento muito bom, sem a estrutura, nada pode acontecer. Como você vai levantar sem a viga, sem o que precisa? Eu perguntei isso para o William, tá? Ele que é engenheiro civil. Então, como você vai precisar, você vai construir se você não tiver estrutura? Então, isso é muito interessante, porque não basta apenas a santidade, tem que haver a oração. Como também, não basta apenas você ter uma estrutura. Se você não tiver o fundamento, não vai fluir.
Nós não conseguimos tocar a nossa oração, nós não conseguimos levar a nossa oração até Deus, rasgar o céu sem santidade. Como nós lemos aqui, para Deus fazer maravilhas no meio do povo, o povo tem que se purificar, o povo tem que se separar. E aqui eu quero falar de oração, vamos falar da estrutura. Quando nós falamos acerca de oração, a oração tem muito poder? Tem muito poder. Alguém aqui já recebeu alguma coisa porque você orou? Com certeza. Porque a oração tem poder. A oração, eu falei um dia desses numa ministração de oferta aqui, que o meio de nós movimentarmos, a moeda que nós movimentamos o reino de Deus não é o dólar, não é o real, não é o euro, é a fé. A fé é a moeda que nós movimentamos o reino de Deus. E a fé tem dois meios, o orar e a ação. Então quando você está orando, existe algo sobrenatural acontecendo. Enquanto você está clamando a Deus, existe algo fora do comum acontecendo. E tem uma frase que me chamou muita atenção, da Rick Warren, que diz assim: as pessoas podem recusar o nosso amor. Alguém já recusou seu amor? As pessoas, elas podem recusar o nosso amor ou rejeitar as nossas palavras, mas elas não têm defesa contra a nossa oração. Você quer tocar alguém? Toque com oração. Você quer que algo seja transformado na sua vida? Transforme com oração. Não existe defesa contra a oração. Não existe um povo que não cresce, um povo que não se multiplica com a oração. Se você tiver a oração, vai acontecer. E eu gostaria que abrisse, por gentileza, em Mateus 21, 22. Passei esse. Amém? Diz assim: se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Oração, ela é o meio de você se comunicar com Deus. Oração é o meio que você conversa com Deus. Eu não sei se vocês já passaram por esse momento, de você estar em um momento ruim, porque as pessoas têm momentos ruins, correto? E às vezes você tem um momento ruim, mas você vai no seu quarto, você fecha a porta do seu quarto, você fala com Deus. Como você sai de lá? Eu não sei você, mas eu já saio. Já sai, meu Deus do céu, pegando fogo. Por quê? Porque a oração é assim. A oração, ela é um meio que te estrutura. A oração, ela é um meio que te coloca de pé. A oração, ela é um meio que faz com que você não caia. A estrutura é a oração. Só que da mesma forma que eu falei que existem coisas que podem abalar o seu fundamento, lembra? A boca, os olhos, enfim. Assim como existem meios que podem abalar o fundamento, também existem meios que podem abalar a estrutura. E os meios que podem abalar a estrutura, a primeira coisa é colocar mais peso do que você suporta. Se você pegar uma casa que ela foi feita, eu estou usando o exemplo de casa porque nós somos templo, então nós somos casa. Se você pegar uma casa que ela foi feita para ter somente um andar, a estrutura dela foi feita para aquilo, ela foi feita exatamente para ser daquela forma. E aí você fala: não, eu quero colocar 4 andares nessa casa, só que aquela casa só tem fundamento, estrutura para um andar. O que vai acontecer? O fundamento pode ser muito bom, não pode ser muito bom? Se nós tivermos muito peso, aonde não suporta, vai cair. Só que a palavra de Deus, ela fala assim, em Mateus 11:30 diz: meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. O fardo que Deus nos dá é leve. Se você hoje entrou aqui carregando peso, carregando um jugo, esse não é o peso que Deus te deu. Essa não é a medida da sua estrutura. A medida da sua estrutura é o que está descrito aqui na palavra: um jugo, um fardo suave e leve. Se
você tem levado hoje mais coisas do que você suporta, certamente você vai ceder. Continuando, então, a primeira coisa que pode abalar a sua estrutura é colocar mais peso do que você suporta. A segunda coisa, ambientes tóxicos. Fala assim, ambiente tóxico. Vou dar um exemplo. Se você termina a sua oração, você falou com Deus, ou você saiu de um culto abençoado, domingo tem tido cultos abençoadíssimos, você ouviu uma palavra que te edificou. Eu vou dar um exemplo até de hoje. Você passou essas 3 ministrações que você recebeu muito de Deus. Deus te entregou muito. Deus colocou muito sobre você. Você está um vaso cheio. Só que você sai daqui e você vai entrar em um ambiente tóxico. O que vai acontecer? Você vai ser intoxicado. Isso com certeza enfraquece a estrutura. Às vezes você está orando, falando com Deus, tendo o seu TSD, tempo sozinho com Deus, e você está conversando ali com Deus, você está cheio de fé, cheio de ânimo, só que aí você vai se reunir com aquelas pessoas que não te edificam, você vai se reunir com aquelas pessoas que elas não acrescentam na sua vida, muito pelo contrário, elas só tiram. O que vai acontecer com a sua estrutura? Vai ceder, vai começar a dar rachadura, vai começar a dar ruim. E a palavra de Deus fala aqui, em Salmo 1 diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Quando nós não se assentamos à roda daqueles que nos intoxicam, mas nos aceitamos na roda daquele que nos edifica, sua estrutura não racha. Sua estrutura não racha. Continuando. Mais um meio que pode rachar a sua estrutura. A nossa carne. Fala, minha carne. A carne. Eu vou falar para você, a carne não se converte. Quem aqui achou que a carne se converte? Não se converte. Você pode ter certeza que a sua carne ela não nasceu para se converter. Ela nasceu para morrer. Sabia que sua carne nasceu para morrer? Olha o que diz em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu. Eu quem? A minha carne. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A nossa carne, ela é um meio que pode destruir a sua estrutura. Se você alimentar mais sua carne do que você alimenta seu espírito, o que vai acontecer? Sua estrutura vai dar ruim. Se você assistir muito mais Netflix, Instagram, TikTok, mais do que você ora, mais do que você clama, mais do que você está na presença de Deus, certamente isso vai rachar sua estrutura. Porque nós não fomos feitos simplesmente para servir a nossa carne. Aliás, nós não fomos feitos para servir a nossa carne. Nós fomos feitos para que o Espírito de Deus reine sobre nós. O Espírito Santo de Deus precisa reinar sobre a nossa vida. Precisa reinar sobre tudo aquilo que nós vivenciamos. Precisa reinar sobre a nossa estrutura. E aqui eu quero dizer também que existe mais um meio no qual pode-se abalar a sua estrutura, que é a falta de ação. Em Tiago 2, eu sempre uso esse versículo para tudo. Se puder pôr aí, Tiago 2,14, que diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se a não demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Esse é o meio no qual muitas estruturas hoje têm sido abaladas. Porque às vezes nós ouvimos uma mensagem, às vezes nós estamos na nossa oração, e Deus fala com você. Quantos aqui Deus tem falado? E às vezes Deus fala com você, mas você não age. Você não tem ações. E certamente a sua estrutura vai rachar. Eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos.
Quando eu falei acerca dessa mensagem, enquanto estava fazendo essa mensagem, Deus colocava no meu coração que essa não é uma mensagem longa, essa não é uma mensagem extensa. Essa é uma mensagem que realmente é a hora de nós tomarmos ações. É hora de nós tomarmos muito mais do que movimento. A gente não pode confundir movimento com atitude. Movimentos não são atitudes. Atitude é aquilo que você pode fazer hoje. É aquilo que você pode fazer agora. E eu vi um acidente muito interessante. E ele era o seguinte. Estava cedendo, foi um acidente lá em Capitólio. E estava cedendo aquelas rochas, né? E aí começou caindo uma pedrinha. Daqui a pouco essa pedrinha virou uma pedra maior. E daqui a pouco essa pedra maior virou uma pedra que comprometeu e matou muitas pessoas. E quando eu vi essa notícia, ontem eu fui pesquisar novamente sobre ela, aquilo me chamou tanta atenção, porque assim é na nossa vida. A rachadura, uma pequena rachadura não compromete totalmente a sua estrutura. Só que o grande problema é que a grande rachadura, ela começou pequena. O problema é que a estrutura que está rachada, ela começa pequenininho. E daqui a pouco aquele pequenininho vira grande. E aquele grande compromete a sua vida, compromete a sua salvação. E nesse momento eu quero que você se coloque de pé.